Bom dia, pessoal. Esse é o webinar de Riverbed Steel Fusion, TI 0 em suas localidades remotas. Então, como você pode ter performance, segurança e simplicidade com redução de custos em sua empresa distribuída? Antes de falar sobre Riverbed Steel Fusion, um minuto aí sobre as outras soluções da Bravo Tecnologia. Bravo Tecnologia pode distribuir, pode vender para você soluções, fornecer para você soluções de proteção antivírus para ambientes corporativos, físicos ou virtualizados. Em termos de segurança de conteúdo, temos também soluções de anti-spam da Barracuda, filtragem web da SonicWall e Web Firewall, Web Application Firewall da Barracuda. Segurança de rede. Nós podemos fornecer Next Generation Firewall SonicWall. Se você tem uma iniciativa de redes wireless, você pode adquirir a solução Sonic Point, os access points da Sonic Point de alta performance integrado aos firewalls da SonicWall e gerenciar múltiplos firewalls com o GMS. Em termos de performance, o Steelhead e o Steel Fusion. Aqui um breve discussão qual que é a diferença. O objetivo do Steelhead é acelerar a comunicação entre matriz e filial. O objetivo do Steel Fusion vai além. Ele, além de acelerar a comunicação, ele substitui os hardwares, como a gente vai ver nessa apresentação, ok? Proteção da informação, backup, com Barracuda Backup, o Zerto Disaster Recovery e o Message Archiver para arquivamento de mensagens. Tá? E, por fim, soluções de nuvem data center com virtualização de servidores com vSphere, com ou sem o Operation Management, e a virtualização de desktops com Horizon. Todas essas soluções estão disponíveis lá no site da Bravo Tecnologia, inclusive a maior parte delas tem webinars gravados como esse que a gente está fazendo agora. Então vamos falar agora sobre o Riverbed Steel Fusion. Essa aqui é a agenda, a gente vai começar com uma visão geral do que é TI 0 nas suas localidades remotas, quais as vantagens e quais os incentivos para você pensar em TI 0 nas localidades remotas, e depois a gente vai passar por vários pontos das vantagens aí em termos de agilidade, continuidade de negócios, provenientes da TI 0. E a gente termina aí com perguntas e respostas, ok? Primeiro falando sobre aonde os negócios acontecem. Em muitos tipos de empresa, os negócios acontecem nas filiais. Vamos pensar uma rede de farmácias, por exemplo. O negócio vai acontecer na filial. Se a rede estiver lenta, naquele dia a rede de farmácia vai notar uma queda do faturamento, porque muita gente não vai querer ficar na fila e vai para a farmácia do lado. A competição é grande. E assim como varejo, escritórios de advocacia e tem uma série de outros. Por exemplo, plataforma Petrobras, com as plataformas de petróleo, os negócios não acontecem lá no Rio de Janeiro, no escritório central da Petrobras. Ele acontece dentro da plataforma. Então, hoje, a plataforma da Petrobras tem Riverbed para acelerar as comunicações entre as plataformas e os centros de dados que estão lá no Rio de Janeiro, lá na sede da empresa. Então, é na localidade remota, que às vezes é filial, às vezes é uma plataforma, às vezes é um escritório circunsal, às vezes é uma agência, né? Então a gente está usando o termo localidade remota para abranger todos esses termos, é onde os negócios acontecem, né? Aqui um dado interessante, né, do IDC, em média, todas as empresas do mundo têm 55 instalações remotas de TI para cada data center grande. Ou seja, você sempre tem que manter lá um servidor, um AD, um print server na sua localidade remota, pelo menos, para cada data center grande. Tá? Então, em média, é 55 para 1 aí, né? E a ideia é zerar a infraestrutura dessas localidades remotas. Quais são os desafios, então, das localidades remotas? O primeiro, todo mundo que tem localidade remota é difícil de suportar. Por quê? Porque
tudo na localidade remota tem que ser multiplicado pelas localidades, então você não vai ter lá grandes ambientes de storage, de backup, enfim, você vai ter soluções mínimas, né? Simplesmente para atuar. Não vai ter, muitas vezes, um staff de TI dedicado naquela localidade, ou ele não é tão experiente quanto o staff de TI que está no seu data center, e assim por diante. Então, é sempre mais difícil de suportar. Ao mesmo tempo, metade dos funcionários da empresa estão nas localidades remotas, e eles sentem isso, né? Um outro ponto é em risco, né? Muitas vezes as suas iniciativas de proteção, os firewalls, a criptografia, estão no data center, mas para a maior parte das empresas, muitas empresas têm até 50% dos dados que ficam aí fora do data center, ficam aí nos servidores nas localidades remotas, tá? Por que acontece isso? Porque é tudo muito caro, né? É muito caro você montar estruturas sofisticadas nas filiais. Então, você simplifica isso. Mesmo assim, 50%, né, dos custos, né, estão nas localidades remotas, enfim, os custos de TI estão nas localidades remotas porque tem que investir lá. Tá? Então, esses são os desafios da localidade remota. Né? Então, vamos considerar, vendo aqueles desafios, vamos considerar algumas questões aí. Né? Então, você tem que se perguntar, onde é que estão suas localidades remotas e seus data centers? Ok, fiz um mapa aí. Onde estão seus dados? Estão só no data center ou estão espalhados? Ok. Que tipos de servidores e arquivos são utilizados nas suas localidades remotas? Print server, e-mail server, file server principalmente. Às vezes tem um banco de dados lá que faz as operações do dia e sincroniza no final do dia, né? Então eu tenho uma operação complicada, né? Como é que eu faço a proteção desses dados, né, desses arquivos, destes servidores de banco de dados em localidades? Como é que eu me recupero com o desastre? Então, imagina que eu tenho uma filial lá com servidor de arquivo, um SQL, uma aplicação local, fui roubado, né, roubaram toda a infraestrutura. Em quanto tempo você vai se recuperar disso? Quanto tempo vai demorar para montar todo o ambiente? Enquanto isso, aquela filial vai ficar deixando de atuar? Como é que as pessoas vão atuar, né? E como é que você implementa novos aplicativos? Então, tem um novo aplicativo que tem que implementar em toda a empresa. Você tem 50 filiais, como é que faz? Viaja para cada uma dessas filiais? Tem que montar um servidor em cada uma dessas filiais? Custa dinheiro, né? Implementar isso. Ou coloca centralmente e fica com problema de performance, né? Então, são questões aí inerentes a quem tem muitas localidades remotas, quem tem muitas filiais, né? Agora, imagine se você pudesse ter uma tecnologia, que é a que a gente vai apresentar hoje, que você proteja todos os dados de todas as localidades remotas nos data centers. Ao mesmo tempo em que os usuários dessas localidades remotas vão acessar esses dados com disponibilidade e desempenho total, mesmo que o link caia. Mesmo que o link caia. Tá? Segundo, vamos recuperar, imagine que você possa recuperar instantaneamente de uma interrupção numa localidade remota com pouca ou nenhuma perda de dados. Então, imagine que teve um pico de energia e apagou todos os servidores que estão lá na sua localidade remota. E aí você, com o toque de um botão, em alguns minutos, você recupera todos esses servidores com perda de dados de alguns segundos apenas. Tá? Terceiro, imagine que você consiga implementar tem lá 50 localidades remotas, alguém fala assim, olha, eu preciso agora colocar um novo servidor. Beleza, você cria lá a imagem do servidor na VM, coloca aí no seu data center, aperta um botão e cada uma dessas 50 VMs vão para cada uma dessas 50 filiais em minutos. E aí você já consegue disponibilizar com toda a proteção e com toda a performance essa máquina virtual nessas localidades. Tá? Imagine tudo isso fazer de forma centralizada, ou seja, você não tem mais dados para cuidar nas filiais. Você faz os backups centralizados, faz a deployment de novas VMs de maneira centralizada, tudo centralizado. Então, imagine se você pudesse isso. Você vai poder fazer isso com TI zero nas suas localidades remotas. Né? Então, não vai ter mais servidores lá, não vai ter storage, não vai ter backup. O aprovisionamento de novas soluções vai ser instantâneo. Se alguma coisa falhar, você vai mandar novas VMs instantaneamente para lá. Vai ter uma segurança de dados completa, a gente vai ver isso, visibilidade total de tudo que está acontecendo. E os aplicativos vão funcionar, né?
Qual é a analogia que a gente pode fazer isso? A analogia a gente pode fazer isso com os nossos smartphones. Os nossos smartphones são centros de informação, de processamento, está tudo ali. Então, muitas vezes, o pessoal fala que está a sua vida ali, né? Tem todos os seus contatos, suas fotos, né? Toda a tua vida pessoal. Muitas vezes, muitos dados importantes da empresa estão no celular. Agora, imagine você perder o celular. Um tempo atrás, isso era um fim do mundo, né? Hoje, ficou muito mais fácil, porque como esses celulares têm serviços de nuvem, você basta vai na loja, compra um novo celular, você tem uma perda, lógico, né? Você tem que fazer um investimento num novo celular, sim, mas você não perdeu os seus dados. Por quê? Uma vez que você clica alguns cliques lá, coloca uma conta, sincroniza as informações, recupera todas as suas fotos, seus e-mails, seus contatos, todas as informações que você tinha está lá. E você faz isso de uma maneira simples, rápida, muito eficiente, né? E aí não precisa ter uma mochila atrás com um servidor de arquivos, uma mochila com um servidor para as fotos, uma mochila com um servidor para os contatos, com backup, não precisa ter nada disso. Tudo fica numa localidade central. A ideia é a mesma, né? Que a gente vai fazer com a TI Zero. Então a gente vai ver agora aqui como funciona isso, que é essa tecnologia SteelFusion. Então você vai repensar a TI das suas localidades remotas. Vai tirar todo o máximo possível de TI das suas localidades remotas. Então vamos entrar aqui no item 2, dados no data center e desempenho nas localidades remotas. Como é que a gente vai fazer isso? Então aqui está um exemplo de uma topologia que você tem antes de colocar o SteelFusion. Tá? Então eu tenho aqui o servidor, eu tenho aqui o storage e eu tenho aqui o backup numa localidade remota. Tá? E eu tenho aqui meus desktops ou notebooks que estão acessando esses dados aqui. Tá, ok? Muito bem. O que eu vou ter com o SteelFusion? Primeiro, eu vou eliminar os servidores, o armazenamento e o backup dessas localidades remotas. Depois que eu fizer isso, para onde vão ser esses dados? Esses dados vão para o meu data center. Tá? Só que o desempenho na localidade remota vai permanecer o mesmo, como se os dados estivessem aqui. Ok? Então é importante. Eu movo os dados para cá, mas o desempenho continua local. Aí eu vou ter disponibilidade e recuperação de aplicações centralmente. A gente vai ver mais na frente aí uma demonstração disso. Os dados vão estar totalmente seguros, com criptografia em trânsito e em repouso. Vai ver adiante. E você vai poder fazer operações desconectadas na WAN. Ou seja, se eu tiver um problema na WAN, você vai ver que os usuários vão poder trabalhar com isso. Para a gente ter tudo isso, a gente primeiro precisa ter 2 equipamentos apenas, né? Um SteelFusion Core na matriz, né, ou no data center, e um SteelFusion Edge na localidade remota ou na filial, ok? São os únicos equipamentos que eu tenho que trocar. Com essa solução, eu vou permitir tirar todo o demais hardware que está na filial e colocar no meu storage que eu já tenho na matriz, que eu já tenho lá o meu backup, já está protegido, eu já faço snapshot, eu já tenho um monte de seguranças que eu não teria na matriz. Então, o nível de proteção dos dados vai melhorar. E aí a pergunta que você faz, mas e o desempenho? Muito bem. Aí o que eu vou fazer? Eu vou criar uma conexão entre o SteelFusion Core e o SteelFusion Edge. A gente vai ver isso, a gente tem aqui vídeos mostrando configurações desses equipamentos, então a gente vai mostrar isso ao vivo daqui a alguns instantes. Tá? Uma vez que eu fiz a conexão, aí eu vou, beleza, então agora eu vou poder pegar meus dados que estão aqui e fazer aqui. Então eu crio uma máquina virtual dentro do SteelFusion Edge, e a máquina virtual, na verdade, ela está aqui, mas o storage da máquina virtual está lá. Então, a máquina virtual roda aqui, mas o storage está cá, mas está projetado para cá. A gente vai ver isso. E como é que fica as modificações? À medida que os usuários fazem modificações, as modificações são enviadas para o SteelFusion Core, que atualizam segundos depois aqui na localidade, no seu data center, ok? Com a AVM local replicada no data center, os usuários conseguem uma performance muito boa, mas os dados eles não ficam repousados aqui, eles são automaticamente replicados para o SteelFusion Core, que replica para o seu storage, e aí você faz o backup aqui.
Então fica muito mais simples, ok? Tá? Beleza? Como que eu consigo o desempenho, então, na WAN? Muito bem, então eu peguei aqui, eu tenho a minha VM aqui, ela replica aqui no meu storage, né? Ou eu pego o storage da VM e replico aqui na filial, então eu fico operando localmente e os meus dados ficam sendo salvos aqui no storage central, tudo passando pela WAN. Mas como que eu consigo desempenho? Tem 3 tecnologias que fazem eu ter desempenho na WAN. Primeiro, eu tenho uma pré-busca em nível de bloco. Então, o que acontece? Imagina que eu peguei uma nova VM aqui e botei ela. Quando eu botei, a VM vai precisar do primeiro bloco, logo em seguida do segundo bloco, logo em seguida do terceiro bloco. Em vez de ela pedir o bloco cada vez que precisa, eu tenho uma pré-busca em nível de bloco. Ele pede o primeiro bloco e o SteelFusion Core já manda os blocos subsequentes, 2, 3, 4, mais rápido possível pela WAN. Então, esse SteelFusion aqui não precisa pedir os blocos adicionais. Os blocos já vão adiantados. Segundo, eu tenho um cache de bloqueio autoritativo, ou seja, essa VM que está rodando localmente dentro desse SteelFusion aqui, tá? À medida que os usuários fazem alterações, essas alterações vão para lá e são salvas nesse storage. O SteelFusion Core trava de modo que o único local que contém autorização para fazer alterações é aqui na filial. Tá? Então eu tenho essa VM aqui protegida, ninguém pode entrar nessa VM, porque o SteelFusion Core está tomando conta dela e só deixa as alterações vir do SteelFusion Edge. Então eu tenho a garantia que todas as modificações que minha equipe na filial fizer vão ser enviadas para o SteelFusion Core. Mas mesmo assim, como é que eu resolvo o problema na WAN? Eu tenho do Riverbed Steelhead a deduplicação em nível de byte. Então, quem tem SteelFusion, quem tem o Steelhead sabe que eu já vou ter uma otimização que eu posso reduzir os dados aqui em 95%. Por quê? Porque eu faço uma desduplicação em nível de byte. Então, por exemplo, se eu tenho um bloco aqui do meu storage que tem 4K e o usuário aqui apenas atualizou o telefone de um contato, quando ele apertou o botão salvar, em vez de eu mandar o bloco inteiro do SteelFusion Edge para o SteelFusion Core, eu vou mandar só os bytes do telefone que foram alterados. O SteelFusion Core aqui vai remontar o bloco e salvar o bloco inteiro na SAN. Então a comunicação aqui na WAN ela é muito otimizada, eu consigo redução de até 95%. Então em vez de você ter links WANs caros para prover essa centralização de dados, você pode continuar com seus links pequenos. A gente vai ver a demonstração de uma máquina virtual bootando numa WAN de 10 megas apenas, com uma latência de 100 milissegundos. Tá? Se vocês vão ver como é rápido o boot, a gente vai ver isso daqui a pouco. Ok? Então, segundo ponto é a segurança de dados. Como é que ficam os meus dados seguros? Então, aqui, de novo, minha topologia. As minhas VLANs, de fato, estão no meu storage, onde eu faço o backup. Tá, ok? Essas VLANs são vistas pelo meu SteelFusion Core. Então, do ponto de vista desse storage, ele acha que o SteelFusion Core é o servidor que está acessando esse storage aqui. Ok? Mas, na verdade, o SteelFusion Core não vai rodar as VMs aqui. Ele vai projetar as VMs para a filial que vão estar que vão estar aqui. Tá? Então, eu tenho aqui como se fosse um cache, né, autoritativo, que é a cópia dos blocos do storage aqui. Ok? Tá? Mas é muito eficiente essa comunicação aqui. Muito bem. O ponto aqui, e os usuários vão estar acessando aqui. Muito bem. Dentro do SteelFusion Edge e do SteelFusion Core, a criptografia é 256 bits AES. Tá? Eu estava vendo um artigo que eu preciso aí de muitos milhares de anos para quebrar uma criptografia AES 256 bits com computação normal. Tá? Então é perfeitamente seguro, não tem como eu quebrar essa chave. Ok? E a comunicação entre os dois equipamentos? Ela é feita também por IPsec. Então, qualquer coisa que esteja aqui no caminho tentando monitorar essa comunicação, não vai conseguir, só vai ver tráfego criptografado. E se esse SteelFusion Edge, por exemplo, for roubado, você pode ficar tranquilo, porque ninguém vai conseguir recuperar esses dados por causa dessa criptografia.
Pô, mas e as modificações que eu fiz no último minuto aqui? Elas foram replicadas para o storage local e estão protegidas aqui. Então a segurança é total, tanto da criptografia quanto dos dados que eu tive, eles estão lá dentro do meu data center muito bem protegidos, não passam a ficar desprotegidos aqui na minha localidade remota. Tá? Vamos ver agora a agilidade. Então, como provisionar instantaneamente novos serviços e novas localidades remotas. Tá? Então, imagine que, de novo, que eu tenho o minha Sun Storage e eu resolvi colocar algumas VMs novas aí, né? Vou habilitar uma nova localidade remota do zero, tá? Então, eu tenho as VMs que eu tenho que colocar para lá. Então, primeiro, eu faço o meu SteelFusion Core, né? Eu apresento o meu storage para o meu SteelFusion Core, que do ponto de vista do storage vai achar que esse cara aqui é o servidor, tá? Aí eu mando um SteelFusion Edge para filial, né, já previamente configurado, né, e peço para o pessoal, ó, espeta aí na rede. Espetou na rede, pronto, está lá o SteelFusion Edge pronto para receber toda a infraestrutura de TI 0 lá. Aí eu vou fazer, a gente vai ver o demo, eu vou fazer a projeção, né, do meu storage aqui para o storage que está dentro do SteelFusion Edge aqui. Tá? E aí vocês vão conseguir, né, a gente vai ver aqui, a partir do SteelFusion vocês vão poder botar as VMs aqui localmente, né, que é uma projeção do site central. Tá? E aí os usuários vão ter performance local. Tá? Vamos ver isso, então, agora num demo. Tá? Esse demo é um vídeo gravado. Tá? E então, às vezes, dependendo da conexão que você tem aí no seu webinar, você pode ver alguns frames acontecendo, tá? Mas a maior parte do tempo é bem tranquilo de ver. Então, vamos começar. Essa demonstração vai mostrar como que o SteelFusion funciona, tá? Ele vai mostrar algumas vantagens e como pode se conectar o SteelFusion, como que a gente vai conectar cada um dos componentes, né? Primeiro componente que a gente vai falar é o SteelFusion Core, tá? Então é um appliance, que pode ser virtual ou físico, né? Que roda no seu data center, tá? O que esse appliance vai fazer? Ele vai conectar no teu storage, tá ok? Então aqui o vídeo está mostrando que esse é o SteelFusion Core, que está colocado numa cidade. Vamos imaginar que está colocado na cidade de São Francisco, tá ok? Tá? Agora eu vou entrar no SteelFusion Edge. O SteelFusion Edge está mostrando aqui que ele está já conectado no SteelFusion Core, tá? Então, eu tenho lá o meu storage conectado no Core, o Core conectado no Edge, aqui eu estou vendo o Edge aqui, ok? E aí eu consigo monitorar a conexão entre o SteelFusion. Esse equipamento está em Nova York, tá ok? Vamos voltar agora para o equipamento SteelFusion Core. Vamos ver, e aí a gente vai ver o que já tem configurado nesse SteelFusion Core. Você consegue ver aí que esse SteelFusion Core já está conectado num storage via o protocolo iSCSI, ok? E aí eu vou conectar esse SteelFusion Core aqui, eu vou conectar esse SteelFusion Core no SteelFusion Edge que está em Nova York, ok? Conectei lá. Aí ele está mostrando, né, que a Loom está, o SteelFusion Core está olhando o storage, tá? A Loom está online, e ele está conectado no SteelFusion Edge lá na ponta, ok? Vamos voltar lá para o SteelFusion Edge para ver o que a gente consegue ver lá. Primeira coisa, você vai ver que
o SteelFusion tem um serviço chamado VSP. O que é VSP? É o Virtual Service Platform. É uma plataforma virtual. É um VMware. Eu tenho um VMware dentro de VSteel, né? Tá? Aí o que eu vou fazer? Eu vou startar um client do vSphere para conectar aqui nesse SteelFusion Edge, e aí eu vou começar a configurar. Primeira coisa que eu configuro quando eu entro lá no ESX do SteelFusion Edge, a primeira coisa que eu configuro é achar a VLAN. Então eu vou lá e clico em Storage, estou achando lá o C Drive lá, que está lá no Storage da matriz, tá? Aí, essa aqui é uma operação de ESX, eu vou lá, procuro o arquivo .vmx e adiciono ao inventório. Isso aí é uma ação de VMware para eu pegar uma máquina virtual que está no storage e fazer ela rodar no ambiente virtualizado, que está na filial, ok? Quando eu faço essa adição, né, aparece lá a máquina virtual e aí eu startei a máquina virtual. Você, nesse momento, você está bootando uma máquina virtual através de um link, por exemplo, de 10 megas apenas, tá? Ela está bootando aqui embaixo, tá? Está mostrando que está bootando aqui embaixo. E aí vai demorar um tempo. Por quê? Porque esse primeiro boot é um boot frio, né? Vai demorar 4 minutos e 40 segundos para a primeira vez que a tua VM vai lá para a filial. Se você botar uma segunda vez, você vai ver que o Riverbed já tem uma tecnologia de desduplicação, já vai estar otimizando a maior parte dos pacotes. Então, o tempo de boot vai ser muito mais rápido, é chamado Hot Boot, e vai demorar por volta de 1 minuto, tá? Então, o padrão é uma máquina Windows 2008 R2, demora 4 minutos e 40 segundos da primeira vez, e da segunda vez ela vai demorar por volta de 1 minuto, tá? Essa aí é a demonstração terminada aí sobre como eu faço o deployment de VMs aí no ambiente, tá? Muito bem. Vamos agora falar sobre a continuidade de negócios. Então, eu estou com o meu ambiente funcionando, né? Imagine agora que eu tive um problema lá na filial, tá? Como que eu me recupero dessas localidades? Então, imagina que eu estou tudo funcionando, meus usuários estão trabalhando com a VM que eu acabei de colocar lá, está tudo funcionando, né? E todas as modificações, então, estão indo para a matriz. Como é que funciona isso? É como um snapshot, né? Então, de minuto em minuto, ou de alguns segundos em alguns segundos, ele manda cada uma dessas modificações para o meu dado central. E aí eu consigo fazer o backup no meu data center central, tá? Então, eu estou continuamente protegendo os dados apenas com os últimos segundos que eu modifiquei aqui, não estão indo para lá, tá? Agora, imagine que eu tive um problema, tá? E eu perdi os equipamentos da minha localidade remota. Como é que eu faço para me recuperar? Então, se eu perdi os equipamentos da minha localidade remota, só vão instalar os notebooks, os desktops. Então, para eu permitir acesso instantâneo, enquanto eu não recupero o ambiente, tá? Eu vou fazer as VMs que estão aqui, que estão só alguns segundos atrasadas, eu vou botar elas em servidores vSphere aqui e conectar os usuários por VPN, tá? Então, esse é o recuperação de desastre caso eu perca o meu SteelFusion Edge na filial, tá? Uma vez que os usuários estão trabalhando aqui, né, se eu perdi só o SteelFusion Edge, mas eu tenho os Riverbeds, eu vou ter performance ainda satisfatória aí. Se eu perdi tudo, talvez a performance fique bem ruim, ok? Qual é o próximo passo? O próximo passo eu vou mandar para a filial um novo SteelFusion Edge, tá? E aí
um ponto interessante. Tem clientes nossos que têm SteelFusion, que já mantém em estoque local pelo menos uma máquina extra de SteelFusion Edge, porque se acontecer algum desastre numa filial, ele já despacha no dia seguinte, já chegou o SteelFusion Edge, e aí ele consegue fazer o que eu vou mostrar aqui já no dia seguinte, ok? Bom, coloquei o SteelFusion Edge, eu faço o provisionamento e as máquinas já aparecem lá e os usuários já conseguem usar as máquinas locais novamente. Detalhe, naquele dia que ficou fora do ar, essas VMs aqui estavam sendo atualizadas. Então, quando eu fizer o provisionamento das VMs, automaticamente ele já vai pegar as VMs com as modificações daquele dia. Então, é tudo muito automatizado, é muito simples, é muito ágil. Tá ok? Vamos ver, então, agora um vídeo com um demo dessa recuperação instantânea. Tá ok? Começando. Aqui ele vai começar com uma simulação tentando conectar na máquina virtual, né, na VM da filial. Então ele vai conectar aqui. Como é um teste, deu um problema, vai dar um erro. Então dizendo, olha, não tenho SteelFusion mais. Não consigo entrar. Tá? Tá? Aí o que eu tenho que fazer? Eu tenho que mandar lá, né? Eu vou entrar lá no SteelFusion Core e vou ver. O que eu vou fazer? Eu vou conectar, aqui tem uma aba do SteelFusion Core, aqui do SteelFusion Edge, que a gente simulou um problema, a gente desligou ele, e aqui o segundo SteelFusion Edge, que eu mandei para a filial, né, que é o SteelFusion Edge, que está substituindo esse primeiro aqui que eu estou. Né? Então eu vou fazer todos os passos de como eu reativo quando eu mando o segundo SteelFusion Tab. Então lá, primeiro eu conecto lá, aí eu logo, aí eu vou lá no Granite Storage e coloco os dados do core. Eu coloco o IP do core e coloco um novo identificador. Né? Lembra que o primeiro chamado New York, esse eu vou chamar de New York 2. Aí eu coloco o Add Core, que eu vou fazer o pareamento entre os dois equipamentos. Tá? Ok? Então já tenho pareamento entre os dois equipamentos. Tá? Aí o que acontece? O C Drive já está disponível para que possa ser utilizado. Ok? Tá? Então, voltou tudo ao normal. Se eu voltar aqui na minha plataforma, tá? Eu vou conectar no novo SteelFusion, né? E aí eu vou fazer alguns cliques que eu não vou detalhar aqui, mas basicamente eu tenho que reescanear, dar um rescan no meu storage, adicionar meu storage ali, tá? Aí eu vou ver, né, o volume lá, Alum, eu já vou ver novamente, adiciono o VMX, né, nesse novo VSP aqui, e pronto, eu vou conseguir startar a máquina. Eu vou botar a máquina, vai demorar, como é o primeiro, né, que é code, vai demorar 4 minutos, depois os outros minutos. Vou me conectar nela aqui, como administrador, e vocês vão ver que em alguns minutos eu vou conseguir conectar aos dados e ver todas as modificações que eu fiz ali alguns minutos antes da falha, ok? Tá. Muito bem. O outro ponto, né, de desastre é, ok, eu tenho meu SteelFusion lá, então eu consigo fazer o deployment rápido da minha filial. Se eu perder a infraestrutura da minha filial, eu consigo reenviar um novo equipamento e recuperar rápido, mas e se cair o link? O que vai acontecer? Bom, se cair o link, eu tenho mais um demo aqui, se cair o link, tá? Então vamos simular agora operações desconectadas. Aqui, durante essa demonstração, a gente vai ver alguns vídeos. Então, os vídeos, através do webinar, pode ser que eles fiquem ruins de você entender. Entendam que os vídeos podem aparecer como uma sequência de frames, tá? Isso é característica do webinar, tá ok? Então,
vamos dar uma olhada aí. Então, aí eu tenho o SteelFusion Edge conectado no Core e eu tenho um drive C que está lá e ele está Pinet. O que significa... perdão, pessoal. Perdão, vou voltar aqui um minuto. Ok, estou voltando. Então, aqui o SteelFusion é conectado ao Core. E aqui a gente está vendo que esse volume está Pinet. Tá? Pinet significa que todos os blocos são sincronizados. A gente tem a opção de fazer Pinet e não Pinet, mas isso é técnico, eu não vou abordar aqui. Tá? Vamos considerar o Pinet, que é todos os blocos são sincronizados. Tá? Então, eu tenho o meu Drive C, que está Pinet aqui. Então, todos os blocos estão na localidade remota. Quando você tiver problemas de operação desconectada, se você, por exemplo, só tem um link para cada filial e esse link pode cair, é importante que você considere no seu projeto que suas LUNs sejam Pinet. Tá? Isso vai fazer com que os equipamentos Granite, os equipamentos de SteelFusion Edge sejam maiores, porque você vai ter que ter todos os blocos nos SteelFusion Edge. Tá? Então, pode ser que aumente o valor do projeto. Tá? Para você não aumentar o valor do projeto, você pode trabalhar com não Pinet. Não Pinet, ele não vai mandar todos os blocos para a filial. Então, a maior parte dos blocos vão ficar na filial e alguns blocos vão ser enviados para a matriz. Então, você vai poder trabalhar com equipamentos Edge menores, mas se cair o link, a operação vai ser interrompida. Tá? E aí você vai ter que pensar em ter múltiplos links. Tá? Nesse caso aqui, a gente está pensando uma localidade com um link só que vai cair. Então, eu estou considerando um Steel Edge maior que tem que atuar como Pinet, ok? Ok? Vamos, então, simular eu peguei um laptop, coloquei lá na filial, coloquei um Drive D, chamei ele de vídeo e mapeei para aquele chamado Drive C que está lá no data center da matriz. Agora a gente vai ver uns vídeos e pode ser que, como eu falei, no webinar não fique muito claro, ele pareça aí como uma sequência de frames, tá? Aí ele vai rodar um vídeo aí, esse vídeo chamado Paddington, que é um filme famoso lá na Inglaterra, tá? Então você está vendo aí o filme, não está ideal. E agora a gente vai simular o cabo desconectados. E aí você vai ver que o vídeo continua funcionando normalmente, tá? Então ele está pegando os blocos do SteelFusion Edge. Então ele está adiantando o vídeo aí, ó, indo para vários pontos do vídeo mais para frente. Tá? Aí você vê que eu consigo operar normalmente aí. Agora eu vou voltar, conectar o SteelFusion Edge normalmente, voltei ao conector e o vídeo continua rolando lá sem nenhum tipo de interrupção, tá? Então, essa é uma maneira de demonstrar que, mesmo que desconectar, nenhuma operação é interrompida, ok? Vamos agora ver mais problemas, né? Rapidamente, né? E se eu tiver problemas no data center? Como que eu posso aumentar ainda mais a disponibilidade do meu ambiente? Tá? Então, imagina que você é um banco grande, com muitas agências, e tem que ter alta disponibilidade também no data center, né? Para suas aplicações na filial. Então, primeiro a gente vai começar aqui mostrando, né, o SteelFusion Edge, que a gente já conhece, né? Com o ambiente lá. E todas as VMs, então, estão rodando aqui no storage do data center, tá? Então, vamos imaginar, então, toda vez que alguém fizer
uma modificação, os dados vão ser enviados para o storage, né, as modificações feitas na VM nesse local, elas são enviadas para o storage da matriz, para serem backupadas, etc. Tá? E com data centers secundários e mais um par de Steel Fusion Core, eu consigo replicar isso também para um outro storage em outro data center secundário. Ok? Agora imagine que meu data center primário pifou. Então, meu Steel Fusion Edge continua trabalhando normalmente, mas ele não tem por onde mandar mais as replicações. Então, o que eu tenho que fazer? Alguém tem que declarar contingência, falar lá que um funcionário de TI tem que declarar contingência, falar lá que deu problema no meu data center principal e startar uma operação de failover. Quando ele startar a operação de failover, cada modificações de todas as filiais vão ser enviadas aqui para o segundo data center. Quando o segundo data center voltar, o que vai acontecer? As modificações que foram salvas aí enquanto o data center primário foram modificadas, vão ser sincronizadas e vai voltar à situação anterior. Então isso é para ambientes onde eu preciso ter redundância de data centers, né? E agora, por fim, o último caso, né, de desgraça pouco é bobagem, né? Mesmo você tendo a filial com Steel Fusion, mesmo você tendo os dois, tudo replicado, imagine que você tem um problema de conectividade entre seus dois data centers, né? Então lá, vamos lá, fiz a minha primeira modificação lá no Branch Office, ela foi para os dois. Fiz a segunda modificação lá no Branch Office, foi para os dois, né? E imagine então que eu tenho um problema de conectividade entre as duas localidades, tá? Aí como é que eu lido com esse problema, né? Enquanto o link não está conectado, a modificação número 3, ela é salva no storage do primeiro data center e ela vai para um storage auxiliar chamado journal, né, que é a modificação 3 lá. E a modificação 4 também foi lá tanto para o storage principal como para o journal. Quando volta o link, né, as modificações 3 e 4, elas são copiadas pelo Steel Fusion Core, que fica monitorando isso, e elas vão lá para o outro data center e fica recuperado. Tá ok? Eu tenho aqui um demo de Fusion Sync, mas eu não vou mostrar ele aqui agora, tá? Vamos direto aqui para o final, mas é aquilo lá que já foi demonstrado, tá? Bom, então, eu tenho agora com o Steel Fusion uma solução melhor para ter nas localidades remotas. Eu vou ter a segurança e o desempenho, dados criptografados, desempenho local. Eu vou ter a produtividade do usuário, o usuário vai trabalhar como se estivesse localmente, tá? Não está acessando dados na nuvem, ele está acessando dados locais. Se eu tiver algum tipo de problema, como vocês viram, o tempo de recuperação pode chegar até ser 100 vezes mais rápido, e o tempo de recuperação de dados em milissegundos ou segundos, em vez de horas ou dias, né? E agilidade operacional, vocês viram aí pelos demos que é tudo muito ágil, tá? Aqui tem um caso de sucesso, né, que é o Tribune Media, que é uma rede heterogênea de 42 estações de radiodifusão. Então essa empresa aqui comprou 42 estações de rádio lá nos Estados Unidos, cada uma delas de um jeito diferente. Então o que eles fizeram? Eles virtualizaram tudo, jogaram todas as VMs num data center central e não tem mais nenhum tipo de infraestrutura em nenhuma dessas redes. Eles economizaram uma quantidade de dinheiro enorme, tá? Então aqui eu vou aproveitar e falar do ROI. Aonde que você pode ter o ROI? O ROI você pode ter na retirar a infraestrutura das filiais. Se você já tem ela lá, esse ROI não vai ter a curto prazo, mas na época de renovar esse hardware na filial, você vai ter esse ROI. O segundo ROI é o tempo de recuperação em caso de falha, né? Basta se você pegar aí alguns casos de falha que provavelmente deve ter acontecido, os tempos que demorou, as quantidades de dinheiro que pode ter perdido, e aí você pode colocar nesse ROI. E o terceiro ROI muitas vezes você tem que investir em links muito grandes para você ter operações remotas sem Riverbed. Então, com o Riverbed, você, seja o Steelhead, né, que não tem a localidade remota, né, que não tem a performance local, né, e seja o Steel Fusion, que tem lá esse VMware para você rodar as VMs localmente. Nos dois casos, você tem um uso de WAN bem otimizado, tá? Então você pode reduzir os custos de WAN. Então são redução de pessoal, né, de TI nas filiais, redução de infraestrutura nas filiais, redução de licenças, não vai precisar ter mais aqueles servidores SQL ou Oracle ou
qualquer outras versões, reduz licença, então reduz hardware, reduz licença, reduz pessoal e reduz link de WAN. Né? É muita redução, então, em média de 7 a 14 meses, a gente consegue mostrar aí um retorno sobre o investimento feito. Ok? Clientes, a gente tem todo tipo de cliente no Brasil e no exterior, seja ele governo federal, petróleo, gás, mídia, entretenimento, varejo, arquitetura, engenharia e construção, escritório de advocacia, fábricas, indústria, né? Bancos, investimentos, e aí alguns clientes aqui que eu separei, né? Banco do Brasil é cliente, a Vale do Rio Doce é cliente, a AES, né, também é cliente, a Sotrec, que é da Caterpillar, é cliente, American Tower, Senac, Roche, todos esses clientes, Casas Bahia que eu estou mostrando aqui, Maristas, Eletropaulo, Atos, né, eu já falei da Petrobras, todos esses que eu apontei agora aqui são clientes que já têm soluções Riverbed. Tá? A gente não pode entrar em detalhes sobre quais soluções cada cliente tem, mas já são clientes Riverbed. Ok? Bom, agora a gente está começando com uma sessão de perguntas e respostas. Vocês podem colocar suas dúvidas aí, enquanto isso vocês podem olhar aí outras soluções da Bravo Tecnologia, entrar lá no site e ver aí outras soluções aí. Tá? Então, eu estou à disposição para perguntas e respostas, ok? Vamos lá? Eu tenho uma primeira pergunta aqui, do Ricardo. O Ricardo está dizendo o seguinte, então, ele está perguntando se a solução SteelFusion já vem com o VMware licenciado dentro. Né? Sim e não. Na verdade, faz todo sentido você ter o SteelFusion licenciado ou não. Em alguns clientes que têm já um VMware e quer manter lá, então eu posso ter o SteelFusion sem o VMware licenciado para usar o seu próprio VMware, mas isso significa você ter um hardware adicional lá. Então, em 99% dos casos, quando a gente vende SteelFusion, a gente já manda o SteelFusion licenciado com o VMware para rodar na localidade remota. Ok? Vamos ver, tem uma outra pergunta aqui. A Joana. A Joana está perguntando, então não precisa fazer mais backup na filial. Não, Joana. Você não precisa fazer mais backup na filial. Todas as modificações que são feitas naquelas VMs, daquele SX VMware vSphere que está rodando na filial, elas são replicadas depois de alguns poucos segundos para a matriz. Então, ou no seu data center. Então, dentro do data center eu tenho todas as VMs de todas as filiais lá e eu vou fazer o backup no minha localidade central. Ela está dizendo que ela vai economizar muito porque ela está fazendo um comentário agora aqui, que ela vai economizar muito porque ela estava com um projeto de fazer backup nas filiais, ela não vai precisar comprar nenhum tipo, porque ela já tem uma solução de backup que faz backup de todo o ambiente virtualizado. Sim, essa solução de backup que você falou, ela é licenciada para um número ilimitado de VMs, então você não vai precisar comprar absolutamente nada em termos de backup. Tá? Então você vai economizar em termos de backup aí. Mais alguma pergunta? Tem o James aqui que está fazendo uma pergunta. Vou terminar aqui a pergunta. O James está dizendo assim, né? Como as VMs que estão nas filiais, elas são replicadas para a matriz, ele está dizendo que ele vai ter um custo de WAN muito grande. Não, James. Lembra que as VMs ficam rodando lá no SteelEdge, né? E o que está indo não são os blocos, são indo só as modificações nos blocos. Então lembra aquele exemplo que eu te falei, se um usuário lá na filial só alterar o telefone num cadastro, não vai o bloco do storage que modificou, de 4K, vai só lá os 16 bytes do telefone lá que o cara alterou. Tá? Então a comunicação pode reduzir, né? Se você comparar com uma solução onde você está acessando as aplicações remotas, a gente tem casos que a gente reduziu em 95% a comunicação, colocando a solução Steelhead, né? Steelhead que é a solução que faz essa otimização. Dentro do SteelFusion,
dentro do projeto do Fusion, a gente vai colocar o Steelhead também para aumentar a performance dessa comunicação aí. Ok, James? Beleza? Eu tenho mais algumas outras perguntas aqui. Deixa eu ver aqui. Tá? Eu tenho a pergunta aqui do Maurício. Espera aí, Maurício, deixa eu... A tela ficou pequena aqui, eu vou ter que aumentar aqui. Espera aí, um minuto só. Aqui, qual o limite de ligações de filiais em um core? Creio que depende do modelo de Steel Fusion correto. Exatamente. Isso aqui é a pergunta do Vladimir. Então, qual é o limite? Viu, Vladimir? Eu tenho vários tipos de tamanhos de Steel Fusion Core e vários tipos e tamanhos de Steel Fusion Edge. Então, eu posso trabalhar com grandes filiais, com um número pequeno. Então, eu vou ter um Steel Fusion Core relativamente pequeno e grandes Steel Fusion Edges. Ou, em caso de bancos, por exemplo, eu tenho 1000 filiais, eu coloco lá 1000 Steel Fusion Edge, eu posso ter ainda uma rede, né, um grupo, um farm de Steel Fusion Core balanceado para, por exemplo, o primeiro Steel Fusion Core cuida de 40 filiais, o outro Steel Fusion Core cuida de mais 40, então eu posso ter aí um monte de Fusion Core cuidando de um grande número de filiais. Então, qualquer tipo de projeto, não importa o tamanho, a gente pode absorver aí. Então, você está correto aí, depende de modelos. Tá, okay? Eu não abordei os modelos para não ficar pesada a apresentação. Tá? Obrigado aí, pessoal. Se vocês tiverem mais dúvidas, né, podem continuar perguntando, eu vou continuar aqui. Tem a Dione dos Santos. Olá, hoje trabalhamos com um RP centralizado e 10 filiais acessam via VPN, de maneira fluida. Claro, enquanto tem o link HA. No cenário Riverbed, como ficaria? Um RP em cada filial? Dione, como eu disse para você, no caso do RP que você já está centralizado, talvez essa solução que eu estou sugerindo aqui não seja a ideal. Mas, no teu caso, veja lá o webinar sobre Steel Fusion, não sobre Steel Fusion, sobre Steelhead. O que o Steelhead vai fazer? Ele vai pegar a tua estrutura que já está centralizada e vai só atuar na comunicação WAN. Tá? Esse webinar está mostrando uma solução mais sofisticada, onde eu estou pegando as aplicações que estão hoje na localidade remota e centralizando elas sem perder performance. Como a sua aplicação já é centralizada, você não vai precisar do Steel Fusion, você vai precisar do Steelhead. Entre aqui lá no nosso lá no menu da Bravo, clica lá em Steelhead que você vai ter acesso a webinars falando sobre o Steelhead, que ele atua só na otimização da WAN. Espero ter respondido a sua pergunta, Dione. Tá? Mais perguntas aí? Maurício perguntando. Minhas segundas perguntas. Se na minha localidade remota o ativo Riverbed falhar completamente e posteriormente vou enviar um novo ativo para o local, temos um risco de impacto no negócio alto, pois a WAN pode não suportar. Qual seria a solução para mitigar esse problema? Realmente, aí é um problema sério. O que a gente pode fazer para mitigar esse problema? Dentro de Steel Fusion Head, existe uma solução chamada Steel Fusion Mobile. Então, o que eu posso fazer? Eu tenho um software que eu posso instalar em cada um dos desktops ou notebooks das suas filiais locais. Então, se eu perder, seja Steelhead, seja Steel Fusion da localidade remota, só sobrar notebooks, tá? Esses notebooks com software do Steelhead podem acessar a matriz, se conectar ao Steelhead que está na matriz, lá junto do Steel Fusion Core, tá? E aí eu não vou ter esse impacto na WAN que você está prevendo, viu, Maurício? Tá? Então tem como fazer com Steelhead Mobile, tá? Para resolver o problema. Tá, ok? Espero ter respondido sua pergunta. Perguntas adicionais podem fazer aqui que eu estou à disposição para responder. Temos uma pergunta do Geraldo. O Geraldo. Dados de produção e backup ficam no storage diferente da matriz? Deixa eu entender sua pergunta. Dados de produção e backup ficam em storage diferentes na matriz? Dados de produção e backup ficam em storage diferentes na matriz? Pelo que eu entendi, sua pergunta eu estou trabalhando, então eu fiz uma modificação.
a VM da filial ela é replicada em alguns segundos depois nessa VM da matriz. Então, essa VM da matriz é onde realmente os seus usuários estão atuando, mas com algum atraso. Eu vou fazer backup dessa VM na matriz. Aonde você vai fazer o backup depende da solução de backup. Você pode ter solução de backup em nuvem para pegar o backup dessa VM e jogar no storage separado ou jogar em nuvem. Aí depende da sua solução de backup. Se eu entendi bem a sua pergunta, Geraldo, é isso aí. Se eu não entendi, por favor, reformule que eu respondo, tá? Ok? Tá? Mais alguma pergunta, pessoal? Bom, eu estou entrando aqui no site da Bravo, né, para vocês verem aqui, né? Aqui a gente tem as redes sociais, fiquem à vontade para nos seguir nas redes sociais. Todos os webinars estão gravados aqui nessa pasta chamada Mídias, nesse menu chamado Mídias e Eventos, né, as apresentações em PowerPoint, os vídeos gravados e a agenda dos próximos webinars, tá? Tem também um blog com as notícias que a gente está acompanhando, a cada 2, 3 dias a gente posta alguma coisa, e todas as soluções, como a gente já mostrou, estão lá, inclusive o SteelFusion está aqui mostrando, deixa ele carregar, mostrando aqui, não tem aqui o vídeo ainda, né, mas vai ter a partir de agora, mostrando uma visão geral aí da solução SteelFusion, tá? Bom, como não teve nenhuma pergunta a mais, eu estou encerrando esse webinar. Eu espero que vocês tenham gostado. Fiquem à vontade para entrar em contato com nossa equipe comercial. Entrando no site, vocês podem entrar em contato por telefone ou colocar um Fale Conosco. Em todas as páginas do site tem esse Fale Conosco, ou também tem um contato aqui, enfim, ou tem o telefone aqui embaixo, enfim. Pelo site você consegue entrar em contato com a gente facilmente, tá ok? Obrigado mais uma vez, um bom dia a todos. Até logo.